Dinâmica de populações. É a variação dos tamanhos das populações em um ambiente. Temos aqui uma ilha. Imagine você que um tronco carregado pelas chuvas chegue ao mar. E nesse tronco eu tenha animais agarrados, por exemplo, lagartos, macacos, que estão chegando nessa nova ilha. É um novo ambiente para eles. Da mesma maneira, algumas aves poderiam chegar voando e começam a colonizar a ilha. Tanto esta espécie de lagartos ou de macacos, quanto esta espécie de aves, vão ter essa ilha à sua disposição. Elas vão explorar os alimentos, o espaço, a água, ou seja, os recursos ambientais, e não vão encontrar grande competição entre eles. Os indivíduos da mesma espécie vão competir muito pouco. Por quê? Porque existem poucos indivíduos. Então, olha só, por exemplo, esse grupo aqui. Veja, são todas aves da mesma espécie. Elas vão passar um tempo aí conhecendo o ambiente, reconhecendo o alimento, e a população vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega um momento que tem tanta ave que fica difícil até mesmo para construir um ninho. E então elas vão disputar até espaço. Com o passar do tempo, os indivíduos são tantos que ocorre uma grande competição pelos recursos ambientais. Bem, o que é que aconteceu? No estágio inicial, a população cresce lentamente. Por quê? Porque acaba por chegar, ela está reconhecendo os alimentos, os abrigos, ela está se adaptando. Existe baixíssima competição pelos indivíduos da mesma espécie pelos recursos naturais. Com o passar do tempo, a população cresce rapidamente. Então, até aqui nós vamos dizer que houve o quê? Um crescimento lento da população. Essa fase A. Depois, um crescimento rápido da população. E começa a faltar alimento, começa a faltar espaço, começa a faltar água. E a população cresce mais lentamente e vai se estabilizando. Se estabilizando, pronto. Então, nessa fase C aqui, olha, o que aconteceu? A espécie não tem como aumentar o seu número. Ela atingiu o que a gente chama de capacidade limite, ou estoque limite, capacidade de carga, ou seja, é a capacidade máxima. Esse número aqui, olha, no eixo Y, esse número aqui, é o número máximo de indivíduos que esse ambiente consegue sustentar. Então, essa linha aqui representa o quê? Que a espécie chegou na sua capacidade limite e o ambiente não tem como sustentar um número maior de indivíduos do que esse. Existe uma outra possibilidade que a gente chama de curva em J. O que aconteceria seria o seguinte: a população tem uma oferta de recursos muito grande e cresce, e esgota os recursos. Consequentemente, o que acaba acontecendo? A falta desse recurso e a população cai, por exemplo, por falta de alimento. A população pode chegar até a extinção, mas vamos deixar por aqui porque é uma possibilidade real. Então a população cresceu muito, utilizou demais algum recurso, ou mais do que algum recurso, e esse recurso começou a ficar mais escasso. Então a população acabou tendo uma mortalidade muito grande e ela caiu. Então essa aqui é o que a gente chama de curva em J. E essa seria a consequência da curva em J. Outra coisa interessante que você tem que saber é o seguinte: potencial biótico é a capacidade que a espécie tem de crescer sem considerar nenhuma oposição a isso. Então aqui eu não considero que os predadores mataram alguns indivíduos, nem que houve doenças, nem variações climáticas. Portanto, é um modelo absolutamente o quê? Teórico. É um modelo matemático. Tá? O potencial biótico, ele é um número que se refere à capacidade de reprodução da espécie sem nenhum obstáculo. Mas o que acontece mesmo no ecossistema é o quê? É um crescimento diferente da população. A população acaba crescendo assim, que nós vamos chamar de quê? De crescimento real. No crescimento real, a população apresentou o crescimento que de fato aconteceu. Enquanto que aqui, no potencial biótico, é só uma teoria. Esta área aqui, nesse espaço,
representa o quê? A resistência ambiental. O que é isso? O conjunto de todos os fatores que se opõem ao potencial biótico. Como assim? Se opõe ao crescimento sem que haja nenhum obstáculo. Por exemplo, predatismo, parasitismo, competição, variações climáticas. Tudo isso vai causar o quê? A curva de crescimento real da população, que é o que de fato acontece. A densidade populacional é a variação do número de indivíduos por área, se for um ambiente terrestre, ou volume, se for um meio aquático. Afinal, eu vou ter peixes por metro cúbico. A densidade populacional, ela pode variar no seguinte sentido. Nós vamos somar a taxa de natalidade com a taxa de imigração. Imigrante é o que vem, é o que chega ao ambiente. E vamos comparar com a soma da taxa de mortalidade com a taxa de emigração. O emigrante é o que vai embora. Se a soma do que nasce e o que chega for maior do que a soma do número de indivíduos que morrem e os que vão embora, então eu terei o quê? Uma densidade populacional o quê? Aumentando. Então haverá o quê? Um aumento da densidade populacional. Mas se essa soma for igual, taxa de natalidade mais imigração igual taxa de mortalidade mais imigração, a população fica o quê? Com uma densidade o quê? Constante. Repare o seguinte, eu não posso comparar somente o que nasce e o que morre. Eu tenho que comparar também o que chega e o que vai embora. Então, eu sempre tenho que comparar as somas. Finalmente, se a taxa de natalidade somada com a imigração for de um resultado menor do que a soma do que morre e que vai embora, então a densidade populacional ela tem o quê? Uma diminuição.